Olá, gente, que bom estarmos juntos, mais uma semana, mais um vídeo para nós e mais um tema, claro, para a gente meditar. Você que está tendo contato pela primeira vez com o nosso vídeo ou com os nossos vídeos, não se esqueça de deixar o seu like também, inscrever-se no canal para nos ajudar, tá bom? E não se esqueça também de acionar aí o sininho para as novas postagens. Nós queremos falar sobre riscos nessa semana, sobre os riscos na vida cristã. É coisa cotidiana, coisa que a gente vê no dia a dia, coisas que acontecem à nossa volta e que servem para nos alarmar. Coisas que algumas pessoas acham irrelevantes, mas que o fim delas acaba levando à decadência espiritual. Então, nós queremos falar sobre riscos, tá? Ao cristianismo, aquilo que na verdade não é vida cristã, e os riscos que a gente corre ao defendermos coisas que não temos apoio escriturístico. O primeiro deles, nós temos aqui, é o monopólio das profecias. Você deve estar acostumado com as pessoas ultimamente, isso está se estendendo já por muito tempo, falar assim: profetiza aí para o teu irmão, fala que ele vai ter vitória, fala disso, fala daquilo outro. Parece inofensivo, mas a gente sabe que não é, porque isso é confissão positiva. E quando você pensa em confissão positiva, você ignora que a nossa vida deve ser guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, quando alguém fala profetiza, ele está tornando você independente de Deus. Você vai desejar o bem para o seu irmão, falando uma palavra de, vamos dizer, de vitória para ela, mas a gente sabe que aquilo ali só tem um valor psicológico, de certa forma, dependendo também até do que você diz. Deus vai te abençoar, é uma coisa mais assim social do que uma coisa espiritual. Agora, de profecia não tem nada. E virou assim um modismo das pessoas dizerem: fala isso para o teu irmão, fala aquilo outro. Essa é uma técnica de animação de auditório e não tem nada de profecia. Você só pode profetizar movido pelo Espírito de Deus. E a coisa nunca começa em você, ela começa em Deus e passa por você. Nós não somos, isso é um princípio divino, nós não somos fonte. Nós somos um canal, nunca fonte. A fonte é o Senhor. E nunca será primeiro o homem, depois Deus. É sempre Deus, depois o homem. Há pouco tempo tive o desprazer de ver eu falo pouco tempo e as pessoas riem, coisa de 20 anos atrás eles falam pouco tempo, mas em relação a 50, 60, eu penso que é isso, 10, 20 anos, isso é pouco tempo. E um certo pregador de fama internacional, em um estudo bíblico, ele disse assim: profecia nem sempre Deus dá, o profeta arruma aqui, Deus responde lá, ou faz lá. E o pior não foi ele ter falado essa besteira, o pior foi ele citar um texto bíblico e manipulá-lo, que não é a primeira vez que ele faz isso, Várias vezes já fez e voltou a fazer. E quando a gente fala isso em público, ele fica sabendo, ele fica muito bravo. Mas eu não me importo, eu vou falar, claro que eu não vou dar ele o direito de resposta, não vou falar o nome e também não estou aqui falando no sentido de ir contra a pessoa dele, só estou julgando o que ele falou, tá bom? Então ele disse o seguinte, que a profecia, repetindo aqui, nem sempre Deus dá, profeta arruma aqui, Deus faz lá. Já sabe que aí ele já falou besteira, porque isso não é um princípio divino, isso aí é a opinião dele. E ele citou o texto de Elias. Elias disse: não vai haver chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Olha só o que ele citou. Ele só se esqueceu de citar o que Tiago disse, que Elias orou para que não chovesse e depois orou de novo para que chovesse. Elias orou para quem? Para ele mesmo? Ou será que ele foi orar ao Senhor e pedir a Deus? Agora, por que Elias foi pedir a Deus? Para satisfazer uma vaidade sua? É outra coisa antibíblica. Não. Elias foi orar porque, movido pelo Espírito de Deus, ele orou para que não chovesse. Era um juízo divino sobre Acabe e toda aquela impenitência dele. E depois ele orou para que chovesse. Então ele foi pedir a Deus. Como que era a coisa arrumada por Elias? E outra coisa, quando Elias fala segundo a minha palavra, ele está falando segundo, é o mesmo que ele dizer, segundo o que eu estou dizendo, da parte do Senhor. E também, claro, levando em consideração que Elias estava falando do ministério de Deus sobre a vida dele. Portanto, Elias não é dono do negócio aí. Ele está só fazendo o que Deus mandou. Portanto, o pregador falou besteira e teve gente que ainda
O povo vai na onda, né? E até glorifica. Pentecostal é uma bênção. Ele nem sabe o que você falou, ele fala aleluia, glória a Deus. Infelizmente, a gente é pentecostal, mas a gente não é bobo. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que ver essas coisas acontecerem. Mas a gente está falando como no bom sentido de advertência. São os cuidados que devemos tomar. Em segundo lugar, o segundo cuidado é usar o evangelho como entorpecente. Há pessoas que usam o evangelho como entorpecente. As músicas legais, uma palavra legal. Por isso, se eles forem numa reunião que o pregador... Aliás, até está proibido falar de demônio. De vez em quando eu até brinco, porque ele diz que lá no inferno deve ter ar-condicionado, o diabo se converteu, os demônios tudo, porque está ficando proibido falar de demônios. Já levando em consideração que alguns estudiosos, filósofos, aliás, dizem que demônio não existe, isso é só uma metáfora de bem e mal e tal. Já tem essa besteira que a gente não vai comentar. Mas você não pode falar de demônio. Então, hoje as pessoas, a Bíblia diz, né, que Paulo disse para Timóteo que haveria comichões nos ouvidos e eles não suportariam a sã doutrina e amontoariam doutores para si. Então a pessoa vai num lugar onde está se falando palavras agradáveis, ficam. Se a palavra que está falando lá, mesmo bíblica, não cai dentro do que se interessa, eles migram para o outro lado como o passarinho na fruteira. Mas alguns usam o cristianismo como entorpecente. O que é entorpecente nesse caso? Existem os ilícitos e os lícitos, né, com droga nesse caso. Existem remédios certos remédios são considerados drogas, e existem que são lícitos, e existem as drogas não lícitas. Muito bem, mas no cristianismo, algumas pessoas vão para poder se sentirem bem, vão para o cristianismo para ficarem alegres, para sentirem alegria. Não faz diferença se você for num show secular. Porque o cristianismo não é para isso. Há pouco tempo uma cantora famosa, inclusive a gente tem um carinho por ela, cantora e também prega a palavra, e ela disse que ela vai à igreja para se divertir, canta para se divertir. Quem falou que a gente canta para se divertir? Nós louvamos a Deus. Então o evangelho não é entorpecente. A gente não vai cantar para se alegrar. A gente louva porque está alegre. E quem está triste, ore. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então fica difícil achar um tipo de cristianismo que é para alegrar as pessoas. Por isso certos pregadores inescrupulosos vão querer agradar a plateia. Se você for na Bíblia e procurar lá ver os profetas de Deus, a maioria tudo martirizados. Por que isso? Porque eles falavam que o povo não queria ouvir. Até Jesus perdeu plateia. Né? Eles disseram, duro esse discurso, quem o pode suportar? Está no capítulo 6 de João. Por que isso acontece? Porque eles estavam falando, tanto Jesus quanto os profetas, aquilo que Deus estava querendo para o povo. E ao invés da pessoa ir para o cristianismo para mudar de vida, ele vai para se alegrar. Cristianismo não é para isso. Cristianismo não é um lugar para você se entorpecer. Cristianismo não é para você ir, né, e sair dali alegre com a vida torta. Não. Alguém vai para um prostíbulo para se alegrar, vai para o bar para se alegrar, né? Vai para o show para se alegrar. E você vai para o cristianismo para isso? Ou você vai para lá porque você precisa de Deus e precisa mudar o modo de vida que você está tendo? O cristianismo vai confrontar os seus erros, a menos que não se pregue Bíblia, porque é o que a Bíblia faz, apontar nossos erros e soluções de Deus. E a palavra renúncia talvez essas pessoas não conheçam. O evangelho visa transformar a nossa vida. Ora, se você acha que você não tem pecado, que você não é falho, que você é perfeito, então você não deve procurar. Se você acha que é perfeito, então não procure a Bíblia. Você procure um show, mas não o cristianismo, porque o cristianismo verdadeiro, ele vai apontar nossos defeitos, vai confrontar nossas falhas, porque nós somos carentes de salvação e de mudança de caráter, mudança de vida, transformação de vida. E isso pode doer, isso pode entrar em choque com o que nós pensamos. E é por isso que alguns fogem e procuram aquele evangelho, o suposto, né, ou falso evangelho, aonde você só bebe água, um tambor de 200 litros com água com 1 litro de leite no meio. Né? Você diz, bebi leite, mas com 200 litros de água não vai ter efeito nenhum na sua vida. E é isso que as pessoas procuram. Então o cristianismo não é lugar para você se entorpecer, não é uma morfina para aliviar o seu sofrimento. O cristianismo vai transformar a sua vida. Se você vai no médico, não pode dizer para ele, não me dá injeção não, porque dói.
Já pensou? Você vai para o cristianismo, mas não pode tomar o remédio de Deus porque você diz, não, é porque ele vai contra a minha vontade. Então isso não é cristianismo, você está procurando outra coisa, tá bom? Então fica aqui a advertência, cristianismo não é entorpecente. Em terceiro lugar, são as pessoas que procuram o evangelho, mas para moldá-lo, a vida cristã ser moldada ao seu modo de viver. Antigamente as pessoas chegavam no evangelho e diziam, Senhor, o que queres que eu faça? Hoje em dia não, eles chegam aqui e falam, que igreja é essa? O que é proibido e o que não é? Ah, proíbe isso, proíbe aquilo outro, então eu vou lá para o outro lugar, migra para o outro lado. Porque as pessoas estão querendo um evangelho que fala o que ele quer. Às vezes, se você... Eu já vi irmãos, até pastores, membros, dizerem assim, eu não gosto que fique falando de demônio, eu gosto de falar de Deus. Engraçado, sabe, é que isso é uma baboseira sem tamanho, porque a Bíblia fala de demônio, fala de inferno, fala de condenação eterna. Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, em primeiro lugar, a gente precisa dar um jeito aí, tentar falar com Jesus para parar, né? Já não dá mais tempo, porque está registrado nas Escrituras. Agora, eu não entendo como que, se há uma doença grave na cidade, os médicos não podem falar dela? Se existem inimigos vindo guerrear com o Brasil, a gente tem que falar para os generais ficarem calados e esquecer o negócio? É assim que tem que ser? Eu não gosto de falar de coisa negativa, é isso aí? Porque o diabo é nosso inimigo, ele luta conosco 24 horas por dia, e você vai ignorá-lo, e você vai ficar falando de Deus. É claro que isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso aí é moldar o evangelho ao seu modo de pensar, porque eu acho assim. Isso é você que acha. Mas eu não posso moldar o evangelho ao meu achismo. O evangelho é vida cristã. Então, eu é que devo me submeter ao que Deus diz, e não o contrário. Caso isso seja diferente, eu criei um cristianismo, eu criei uma vida cristã minha, isso é filosofia. Sou eu que acho assim, mas não está escrito. Então, tomemos o cuidado de não moldar a vida cristã a nós, mas nos moldarmos a vida cristã. E aí lembramos de Paulo em Romanos capítulo 12, que diz, rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e agradável perfeita vontade de Deus. Ou seja, não nos moldarmos, ou não tomarmos o mundo como molde, mas nos moldarmos a vida cristã, certo? Por isso que Cristo é a pedra de esquina. Porque Ele é o nosso modelo. Às vezes, quando tem que escutar alguém dizer, eu sou modelo, eu sou espelho. É uma piada, né? Mas a gente escuta essas baboseiras. E ainda diz que são mulheres e homens de Deus. Muito bem. 4. O item aqui que nós rascunhamos e queremos compartilhar com você é vir para o Evangelho não para ser servos, mas para serem senhores. Então hoje a gente recebe obreiros que eles chegam na igreja, o que você era lá? Eu era missionário, eu era presbítero, pastor, lá no ministério de onde ele veio. Aí quando ele vem, eu não sei os critérios que são tomados lá para se receber ou preparar o obreiro. Então eu não sou obrigado a receber de imediato, essa pessoa vai ser submetida a teste. Então essas pessoas elas vêm ao Evangelho como jogadores, vêm com passe. Não, aqui eu quero ser isso, isso, isso. Tudo bem. Quem diz que é pastor, ele tem que agir como pastor. Agora, eu sei que há igrejas aí que se consagram pessoas a missionário. Quer que eu te diga a minha opinião? Eu não entendo isso, né? Não entendo. Mas dá como função. Tá bom, isso eu respeito. Função. Não sou obrigado. Por quê? Porque eu não conheço consagração de missionário, conheço consagração de diácono, que é função. Mas quando eu chego no nosso ministério e queremos colocar a pessoa no organograma, aonde que ela fica? Quando alguém souber, me fale. Se é no nível de diácono, de presbítero, pastor, evangelista, tem que ver que é em um desses níveis. Se você achar, me fale, que é para poder eu criar o meu organograma, e quem sabe de agora para frente eu vou receber pessoas com esse título. Eu não sou obrigado a receber. Então, algumas igrejas, o maioral é o presbítero, outras é o pastor, em outros lugares é o diácono, mas nós temos o nosso ministério e não somos obrigados a seguir o molde dos outros. Isso não é ministério, na verdade isso é função, que é diferente. Então as pessoas vêm ao Evangelho chegando e dando ordens, elas querem tomar posse de tudo, vêm como senhores e não como servos. Servo é para servir.
E servo é para se submeter ao serviço e não para chegar e mandar. Então é por isso que algumas pessoas dizem que nós temos que determinar a nossa bênção, não é? É uma piada também, uma coisa muito sem graça. Você dizer que tem que chegar diante de Deus e determinar a sua vitória. Isso é piada, gente. Quem é que... Eu não sou aqui como diz assim, o do contra. É só você me dizer aonde você encontra um princípio divino e bíblico, aonde você chega diante daquele que preenche o próprio infinito, aonde o seu centro está em toda parte e sua circunferência em lugar nenhum. O céu dos céus não podem conter. Tem o céu como lugar do seu trono, a terra como estrado dos seus pés. Mediu o mar a palmos, mediu a terra a palmos, e as águas do mar ele mediu na palma da sua mão. E eu pergunto, e você vai chegar diante desse ser todo-poderoso e vai dizer, eu quero, o senhor tem que me dar? Imagine, que brincadeira sem graça é essa? Você já sabe que isso é mentira, é balela. Aí a gente sabe que isso é piada. Alguém chega na televisão e diz, amigo, irmão, você tem que determinar. Determinar o quê? E o pior, ainda acha pessoas para fazer propaganda, artistas para fazer propaganda, dizendo, eu estava nessa situação, eu determinei e Deus deu. Ó, isso não é cristianismo. Isso é confissão positiva. É o que tem lá nos Estados Unidos, essa baboseira de poder do subconsciente. Então cuidado com isso, que isso não é cristianismo, isso não é vida cristã. Isso é papo furado. Em quinto e último lugar, o perigo, né, das pessoas, elas não ficarem satisfeitas de serem servas e só conseguirem ficar no cristianismo se estiverem acima de todos, ou acima de tudo. É a síndrome de Lúcifer. Aí que está o perigo. É aquela pessoa orgulhosa que acha que acha que tem, que acha que pode. Gente, se a gente vem para o cristianismo porque nós éramos pecadores e somos, nós fomos alcançados pela graça de Deus, é favor imerecido, dependemos exclusivamente da misericórdia dele e somos tão importantes quanto uma torneira ou uma lâmpada. Ninguém vai à igreja para admirar a lâmpada, mas você só entra para cultuar porque lá à noite tem uma lâmpada acesa. Se aquela lâmpada queimar, ela não serve para nada. Uma torneira, por exemplo, no deserto, para que ela serve? Para nada. Somos como torneira. Se o Senhor não estiver na nossa vida, somos nada. Então, a glória, o brilho, no caso da lâmpada, é dele. No caso da torneira, a água vem dele, que é a fonte, nós só somos canais. É por isso que a igreja é comparada à lua, ela não tem luz própria, ela recebe do sol e projeta na terra. Se não é o sol, a lua fica no escuro. Se não é Jesus, nós estamos em trevas. É por isso que hoje nós colocamos o nosso status sobre aliás, vai cair amanhã, né? Mas eu já anotei, estou até adiantando para alguns. Eu falei sobre o burrinho aqui para a gente encerrar. Algumas pessoas precisam aprender com o burro. Aquele burrinho que entrou em Jerusalém. Tantos burros entraram e saíram e nunca foram aclamados. Nunca ninguém colocou veste no caminho dele, nem palmas. Mas teve um dia que ele entrou e tudo isso aconteceu. As pessoas cantavam, dançavam e glorificavam a Deus quando o burrinho entrou. Mas sabe qual era o segredo do burrinho? Ele estava carregando Jesus. O que falta para alguns que se dizem homens de Deus e mulheres de Deus e que não são, é olhar para cima. A glória não é sua. Eu sei que alguns odeiam que a gente fale isso. Olha para cima e vê que aquele burrinho era famoso por causa de... famoso não. Todos estavam ali fazendo festa por causa de quem estava sobre ele. Lembre-se, nosso sucesso não é nosso. Era só Jesus descer do burrinho e ele era só mais um animal dentre tantos. Então que nós não sejamos burros, mas que sejamos até como aquele burrinho, né? Que entender que a glória estava lá com ele por causa de Jesus. Então que a gente entenda isso. E aí eu amo citar Romanos 11:36, eu não sou calvinista, mas há muitas coisas defendidas pelos calvinistas que nós defendemos, sou arminiano, mas não com esse rótulo, mas 11:36 de Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não procuremos o cristianismo para exaltar nossa ferida, porque a gente era maltratado em casa, mas agora se eu virar pastor, todo mundo vai me respeitar. Isso é um entorpecente da vida cristã. Então que nós procuremos o Senhor por causa dele. E outra,
Também se ele não se revela, nem salvação a gente tem. Fomos alcançados por um mero favor de Deus, pela graça do Senhor. Portanto, que nós cheguemos e nos curvemos diante de um Calvário ensanguentado e nos rendamos ao Senhor e tenhamos vida, e vida de verdade, vida abundante, tá bom? Shalom e que Deus vos abençoe.